Boa noite a todos. Primeiramente, quero só deixar meu devido respeito ao meu estado, Rio Grande do Sul. Nós estamos enfrentando algumas cheias lá. Então, ontem eu vi até nas notícias ali, a gente estava em torno mais ou menos de 17 mil pessoas desabrigadas. Quero deixar meu respeito aos familiares lá que estão desabrigados. E de antemão, vamos dar sequência aqui. Sou Fabrício Silva, consultor técnico então da Fulgauge. Quero agradecer ao pessoal aí que organizou o circuito dos instaladores. Para nós é sempre uma honra estar presente neste evento. E quero trazer para vocês aqui um assunto dedicado a válvulas de expansão eletrônica. Falando então sobre a Fulgauge, né? Quero fazer uma pergunta. Quem conhece a Fulgauge Controls? Maravilha. Pô, tem pouca gente. Ou eu estou fazendo um trabalho muito mal feito aqui no Nordeste, tá? Ou o pessoal realmente não está utilizando os instrumentos, e aí eu vou pedir depois a colaboração também dos professores para estar repassando, até porque a gente tem um Prestolab ali, a qual é bastante utilizado pelos alunos, né? Outra pergunta também, que vai ao encontro do que eu vou apresentar a vocês. Quem já teve algum contato com uma válvula de expansão eletrônica da Fulgauge? Professor não vale, tá? Porque tem um Prestolab lá, tá? Perfeito. Pessoal, falando um pouquinho então da nossa indústria, nós estamos sediados ali na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Para teres uma referência, fica ao entorno aí mais ou menos de 8 minutos do aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre. A nossa indústria, então, hoje, iniciou em 1985, em uma sala ali de 14 metros quadrados, onde o senhor Flávio e o senhor Gobi, com muita dedicação e muito trabalho, começaram a trazer todo um desenvolvimento, toda uma cultura da área aviônica, trazendo essa qualidade do serviço, todas as certificações que nos possibilitam hoje ter um instrumento com 10 anos de garantia de fabricação e um instrumento que pode ser atuar em quaisquer que sejam os continentes hoje existentes. A gente exporta para mais de 64 países e os nossos instrumentos são capacitados e atendem às mais altas diretrizes que consistem hoje no mercado, seja da refrigeração, climatização, aquecimento e assim sucessivamente. Nosso prédio Fabril, então, ele possui hoje mais de 9 mil metros quadrados. Nós somos aí capacitados a fazer todos os nossos instrumentos dentro da nossa fábrica. Nós não utilizamos nenhum tipo de recurso externo, não utilizamos nenhum tipo de recurso financeiro. Todos os impostos são pagos rigorosamente, todas as certificações, e isso faz com que a Fulgauge tenha atingido o nome que atingiu hoje. Nós somos uma referência, estamos dentro de uma das maiores fabricantes de instrumentos para controle térmico, pressurização, climatização do mundo. As nossas certificações, perfeito, uma está atrelada à outra, né? As nossas certificações de processos e de qualidade, que são o 9001 e o 14001, as nossas certificações de instrumentos, a CE que está atrelada à diretiva europeia, tá? A CE nos possibilita entrar no mercado europeu e a ROHS ela nos contempla fazendo com que os nossos instrumentos estejam dentro de não ter nenhum tipo de componente com componentes perigosos, contendo, por exemplo, o mercúrio. Então, isso nos capacita a atuar dentro do continente europeu. A mesma coisa a NSF e a UL. Eu quero chamar a atenção um pouquinho só sobre a UL e a NSF, que são duas certificações que nos capacitam, por exemplo, a atuar no continente norte-americano. Por que eu dou uma observação sobre essas certificações? Primeiramente, porque ela é uma certificação cara. Segundo, porque para eu ter esta certificação, ela precisa passar por um rigoroso requisito, uma exigência normativa da UL, aonde a gente passa por uma auditoria trimestral, e quando eu certifico o meu instrumento e os componentes existentes dentro dos instrumentos da Fulgauge, é mandado para a UL uma amostra deste instrumento. Para quê? Para que, se num determinado fabricante ele queira conflitar
as informações, por uma validação de processo, ele vai ter uma amostra lá. Qual a certeza disso? A garantia de que o que está sendo vendido para ele tem o mais alto controle de qualidade. E o detalhe, a UL, por ela ser norte-americana, e as exigências são grandes para você entrar lá, eles fazem auditorias trimestrais e não avisam. Ou seja, nós somos obrigados a sempre ter o controle preciso de todos os nossos processos. Lembrem, a metodologia e o início da Fulgauge, ela partiu da área aviônica. Então, nós temos um lema lá na Fulgauge, é 0 ou 100, não existe meio termo. Então, os nossos instrumentos, assim como os nossos serviços, é 0 ou 100. Não existe entrar nenhum instrumento no mercado que não contemple a aplicação. Por isso que nós damos uma garantia validada de 10 anos, perfeito, de quaisquer que sejam os defeitos no instrumento por fabricação. Aqui um gráfico do nosso crescimento anual, ao qual a gente pegou uma estimativa de 2016 a 2022, onde o que está em vermelho é o nosso mercado externo, o que está em lilás é o mercado interno, e o azul é a soma dos dois mercados. Vamos chamar a atenção um pouquinho aqui para 2021 e 2022, que foi um mercado a qual a gente teve um crescimento aí considerável e foi contrário à pandemia que a gente teve. Então, ou seja, nós pegamos esse nicho de mercado, repassamos a informação e nós obtivemos um crescimento aí em mais de 8% de um ano ao outro, né? Considerando os gráficos aqui, somando os dois mercados, tanto o interno quanto o externo. A chave EasyProg, alguém já teve contato com essa chave de programação? Ela é uma chave como se fosse um copiar e colar. Talvez aqui algum instalador já conseguiu pegar ela na mão, ela parece um mouse. Alguém já teve algum contato com essa chave, talvez? A EasyProg? Não? Falar um pouquinho dela brevemente, por quê? Este instrumento, ele vai ao encontro do dia a dia do instalador. Ele não necessita de, por exemplo, internet, ele não necessita, por exemplo, de nenhum recurso grandioso. O que se precisa? Ao lado de todos os instrumentos da Fulgauge, quando vocês repararem na lateral do instrumento, vocês vão ver uma entradinha serial. Essa entrada serial justamente é para vocês utilizarem essa chave programadora. Então, ela não é para fazer atualizações, ela não é para você atualizar o software do instrumento, nada mais que isso. É para você utilizar a chave programadora EasyProg. Ela é uma chave, colocamos ela assim, de copiar e colar, aonde você pode, tipo num TC900 ePower, que hoje é um dos instrumentos bastante utilizados aqui em sistemas de congelados, em uma aplicação você pode copiar os parâmetros existentes em um sistema e descarregar num novo instrumento, caso você faça uma substituição ou uma manutenção. Indo ao encontro disso também, você tem essa chave programadora atrelada a um software que é o EasyProg Editor, que ele nada mais é do que um programador de receitas também. Suponhamos que vocês, instaladores, precisam fazer manutenção em um determinado cliente. Para vocês otimizar o tempo de vocês podem gratuitamente baixar esse software, disponível no citrad.com.br. Quando você faz o download, você vai baixar ele gratuitamente, ele já vai direto para a tua área de trabalho. Tu clicando nele, ele vai te aparecer todos os instrumentos da Fulgauge. Tu vai selecionar o instrumento e exatamente da forma que eu estou falando, dessa forma simples, é a forma que vocês vão utilizar essa chave. O que você vai fazer? Você vai salvar, vai acessar o instrumento, a versão do instrumento, e você vai definir se tu quer copiar uma receita já existente na EasyProg, se tu queres criar uma nova receita, salvar nessa chave programadora e descarregar nela para depois levar ao cliente, para tu não precisar, imagina, ter que entrar lá no cliente e acessar o F01, o F02, o F03, configurar todos os parâmetros. Dependendo
do instrumento que tu está utilizando, nós temos hoje instrumentos, para vocês terem ideia, que chegam a mais de 2.200 parâmetros, né? Claro que isso daí seria um instrumento para a linha de hacks, o RCK 862, mas eu sei que o dia a dia de vocês, como é bastante corrido, essa chave ela vai muito ao encontro desta facilidade. Vai fazer a manutenção no cliente lá, ao invés de tu levar um instrumento ele novo da caixa, já coloca na tua bancada, certo? Entra no EasyProg Editor, faz a criação da receita, descarrega na chave programadora e leva até onde está a manutenção que tu precisa fazer. Para quê? Para que tu consiga otimizar o teu tempo. Perfeito?